Hi guys, tudo bem com vocês? Eu sou a Marília Brito, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, me siga também nas minhas redes sociais, elas estão todas aqui abaixo. Principalmente no Instagram, né? Porque eu compartilho várias dicas com vocês por lá. E, inclusive, gente, eu tenho compartilhado muitos videozinhos curtos no meu feed do Instagram. Vídeos com conteúdos diferentes aqui do YouTube. Então, vale a pena você ir lá olhar, tá? Já vai deixando também o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda muito o vídeo e o canal. E assim eu sei, né, que vocês estão gostando dos estilos de vídeo que eu estou fazendo para vocês. E aí eu continuo, certo? Vamos ao assunto desse vídeo então. Você provavelmente já deve ter ouvido muitas coisas sobre como você deve aprender inglês, certo? Porém, há coisas que realmente fazem sentido e outras que nem tanto. Por isso, hoje quero conversar com vocês sobre 6 mitos sobre aprender inglês, sobre falar inglês. Será que eles realmente têm fundamento? Você deve acreditar neles? Então, acompanhe esse vídeo até o final para você descobrir. E o primeiro mito é: sou muito velho para aprender. Eu recebi, inclusive, gente, essa dúvida outro dia. Uma pessoa me perguntou, uma pessoa, por sinal, era um pouco mais velha, né? Me perguntou isso, se era possível aprender inglês depois de adulto, né? Depois de uma certa idade. E sim, gente, é possível aprender inglês com qualquer idade. Tudo é questão de dedicação. Eu, por exemplo, aprendi inglês mesmo, né, depois dos meus 18 anos. Quando eu entrei na faculdade, quando eu comecei a estudar mais sobre o assunto. Antes, eu só tinha aquele conhecimento basiquinho mesmo de escola, de Fundamental 2, de ensino médio. Então, eu sabia algumas palavrinhas soltas, mas não sabia inglês, assim. Então, eu aprendi mesmo depois de adulta, depois dos meus 18 anos. Então, sim, é possível. O que acontece é que o adulto tem mais preocupações e algumas vezes não prioriza tanto o inglês por já ter, né, outras responsabilidades. Outro fato também é que o adulto costuma ter muito medo de errar. Com isso, acaba não se comunicando e atrasando o seu aprendizado, coisa que as crianças não costumam fazer, por serem mais desinibidas e não terem medo de falar e repetir as coisas. Acredito, inclusive, que esse mito de que não é possível aprender inglês depois de velho, depois de adulto, se dê muito pelo fato das pessoas acreditarem que só é possível aprender inglês enquanto criança. Mas não é bem assim. É claro que as crianças têm uma certa facilidade, pelo motivo que eu falei anteriormente, né? Elas não têm medo de errar e tal. Mas o adulto também pode aprender. Porém, ele aprende de maneira diferente. E eu vou falar mais sobre isso no próximo mito que eu vou falar agora. Então, o mito número 2 é: adulto aprende igual às crianças. Olha, confesso que eu pensava assim alguns anos atrás, porém mudei minha maneira de pensar ao estudar algumas coisas a respeito e também ao observar como os adultos aprendem, porque eu já trabalhei com adultos e ainda trabalho, né? Assim também como eu já trabalhei com crianças, adolescentes. Então, eu já experimentei como é ensinar inglês para cada nível. Então, por experiência, eu posso falar que é diferente a maneira que eles aprendem. Assim também como a maneira de ensinar é diferenciada, né, de um nível para o outro. Segundo pesquisas, quando uma criança aprende 2 línguas, elas ficam armazenadas no mesmo lugar do cérebro ali da criança. Já o adulto, quando aprende uma segunda língua, essa segunda língua fica armazenada em um local diferente do cérebro dele, onde está a língua nativa, né, a língua materna dele. Portanto, a partir disso, né, a gente já vê que o aprendizado entre um adulto e uma criança é diferente. O adulto, como já tem sua língua nativa internalizada, é normal que ele queira fazer comparações entre essa língua nativa dele e a segunda língua que ele está aprendendo, coisa que as crianças não costumam fazer. Eu já trabalhei com crianças e adultos, como eu já falei, né? E para as crianças, se você diz que para dizer tal coisa é tal palavra, ela apenas repete aquilo e não fica te perguntando o porquê. Porém, o adulto faz isso, porque ele precisa assimilar aquilo para entender. Entretanto, uma coisa muito importante a se ressaltar aqui, né, nessa questão que eu acabei de falar, é que o inglês tem certos padrões de sons
e estruturas diferentes do português. Então, querer entender é uma coisa, agora querer encaixar tudo do inglês dentro do português é outra, pois muitas vezes isso não será possível. Então, o negócio é seguir em frente e aceitar que você está aprendendo uma língua diferente. E o terceiro mito é: tenho que ter a pronúncia perfeita antes de começar a falar. Nada disso. O importante é se comunicar e ser compreendido. Mas espera aí, você também não vai ser desleixado e parar de estudar só porque eu falei isso, né? Não. É claro que quanto melhor a sua pronúncia, mais você estudar os sons do inglês e como as palavras são pronunciadas, melhor você será. Mas não deixe de se comunicar por estar com medo de falar algo por sua pronúncia ainda não está tão perfeita como você gostaria. Mas eu percebo que muitos alunos, principalmente os iniciantes, têm tanto medo de errar a pronúncia que não se comunicam. E porém, gente, é normal no início a pessoa ter dificuldade para pronunciar algumas palavras, pois ela ainda não está tão familiarizada com os sons do inglês, né? E nem os músculos da face dela estão preparados para produzi-los. Já ouviram a frase na internet que diz: bem feito é melhor do que perfeito? Eu não sei quem disse isso, tá, gente? Mas eu ouço muito vejo, né, muito isso pela internet. Se você souber quem falou isso, originalmente, quem foi a primeira pessoa que falou, pode comentar aqui abaixo, tá? Mas é isso aí. Bem feito é melhor do que perfeito. Busque sempre o seu melhor, pois a perfeição virá com o tempo e com a sua dedicação. Quarto mito: preciso falar com sotaque nativo. Isso é bem polêmico, gente, porque as pessoas realmente acreditam nisso e muitas vezes confundem até com pronúncia. Eu, por exemplo, já recebi alguns comentários aqui no meu canal do YouTube dizendo que uma palavra ou outra, que eu estava pronunciando essa palavra errada, quando na verdade era tudo questão de sotaque. Ou seja, eu não estava falando exatamente com sotaque americano, britânico, etc. Na verdade, nós nunca vamos perder o sotaque da nossa língua nativa. Isso mesmo. Quando você, por exemplo, diz que é mais fácil compreender um brasileiro falando inglês do que um nativo falando inglês, um dos motivos é esse. Ele tem um sotaque que você já está acostumado, ou seja, ele tem o mesmo sotaque que você. É claro que é possível diminuir muito o nosso sotaque brasileiro quando falamos inglês, se essa for a intenção da pessoa, né? Mas perder completamente o nosso sotaque nativo é praticamente impossível, para não dizer impossível. Sempre vai ter uma coisa ou outra que vai entregar de onde nós somos, o que para mim deveria ser motivo de orgulho e não de vergonha. Aliás, eu estava assistindo a um vídeo do americano Gavin Roy, do canal Small Advantages, e ele estava falando, nesse vídeo, que o americano nativo eles acham, eita meu Deus! Então nesse vídeo ele estava falando que os americanos acham o sotaque brasileiro muito exótico e bonito. Então olha só, gente, até os americanos, os nativos do inglês, acham o nosso sotaque bonito. Então por que motivo o brasileiro tem, essa coisa de ficar criticando o próprio brasileiro falando inglês? Gente, vamos parar com isso, vamos nos unir, Vamos nos unir, vamos parar de criticar o coleguinha. Lembre-se, o importante mesmo é ter uma boa pronúncia e se fazer ser bem compreendido e não a falar com sotaque estrangeiro perfeito. Mito número 5. Preciso fazer intercâmbio para ficar fluente. Gente, só para começar o assunto, eu, por exemplo, ainda não fiz nenhum intercâmbio. É claro que viajar para um país que fala inglês nativo sempre será maravilhoso e enriquecedor para aprender. Porém, não é obrigatório fazer isso. É possível ficar fluente por aqui mesmo, é possível aprender inglês no Brasil. É só o aluno realmente fazer uma imersão na língua e se comprometer a estudar verdadeiramente. Meu conselho é: se já tiver um conhecimento de inglês e tiver condições para fazer um intercâmbio, faça com certeza. Porém, se não tiver condições, não se encane com isso. Se dedique e estude que você chega lá. Mito número 6. Depois que ficar fluente, nunca mais precisarei estudar. Ah, se isso fosse verdade, gente!
Eu sou professora há anos e ainda estudo, praticamente todo dia, se você quer saber. Não adianta chegar à fluência, cruzar os braços e falar, nunca mais vou estudar. Se você fizer isso, vai perder muito de tudo que já aprendeu. Tem que sempre manter contato com a língua e aprender coisas novas também, por que não? Afinal, a língua está sempre mudando, está sempre surgindo vocabulários e gírias novas e é sempre bom estar se atualizando. Então, gente, eu sei que tem muitos mitos. Meu Deus, gente, hoje tá difícil. Tem muitos mitos sobre falar inglês, sobre o aprendizado de inglês. Hoje eu compartilhei, né, esses 6 mitos com vocês, mas existem muitos. Então, comenta aqui abaixo qual outro mito que você conhece ou que você já ouviu a respeito, pra gente conversar e de repente eu faço até um outro vídeo. Se você quiser também que eu fale um pouco mais detalhado, né, de algum tópico desse, de algum mito, né, desse que eu falei aqui, é só você comentar também aqui abaixo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Gente, se soubesse como isso é importante, é muito importante, deixa o like, tá bom? Gente, um outro recadinho também, eu deixei aqui abaixo no box de informação o link do meu curso Como Ler em Inglês. Então, se você quer aprender como você deve ler da maneira correta, o que você deve ler, então vai lá, visita a página, porque tem muita coisa bacana. E I'll see you in my next video. Bye!